Quando você deve contratar uma agência? Você deve contratar uma agência se você não tem habilidade de comunicador, não gosta de falar sobre si, não tem habilidade com as ferramentas de comunicação e marketing. Então, nesse momento, você não deve fazer o que você não tem habilidade para fazer, deve chamar uma pessoa que te ajude com isso. Você não deve acreditar em tudo que ouve, você deve seguir o seu coração. Pior que não fazer é fazer mal feito, é mostrar a tua empresa ou a ti mesmo como profissional da maneira equivocada. Só porque um monte de gente, de pessoas online faz. A gente tem que entender que tem pessoas hoje que trabalham no online, no marketing digital, que são uns gênios. A gente olha, o cara abre a câmera e faz. Vai ver o tempo de preparação que esses caras têm. Esse dia eu estava vendo um vídeo de um influencer e o cara estava dizendo que aquele vídeo dele de 12 minutos, ele levou exatamente 18 horas para gravar. Então, o que aparece na tela, muitas vezes não é, né? Play hack. Aperta, grava e fala. Claro que quanto mais você fizer isso, mais habilidade você vai ter em fazer isso. Mas eu acredito numa coisa. Primeiro, você tem que gostar de fazer isso. E segundo, ter uma habilidade natural como um comunicador, uma pessoa que sabe passar aquilo que está dentro, né? Para as outras pessoas entenderem o que ele faz, por que faz, quando faz e como faz. Você deve contratar uma agência quando o tempo envolvido em divulgação, no tempo que você leva para preparar sua divulgação, ele acaba saindo mais caro do que se você estivesse fazendo outra atividade. Então, o tempo que você gasta preparando uma divulgação, você estaria fazendo a sua atividade e ganhando muito mais dinheiro com isso. E não você ficar como 18 horas preparando um vídeo de 12 minutos. Qual o empresário que tem esse tempo, que se dá esse luxo? Muitas vezes eu me pergunto que quem tem muito tempo para se divulgar, talvez não esteja trabalhando tanto. Falar sobre si mesmo é uma faca de dois gumes. A gente tem que saber equilibrar a medida que eu falo sobre mim, a medida que as pessoas falam sobre mim e que o meu trabalho fala sobre mim. Muitas vezes a gente fala muito bem sobre si mesmo e o nosso trabalho não fala a mesma linguagem. Porque a gente está tão dedicado a falar sobre si e se promover que a gente esquece de fazer. Qual a melhor bio para o Instagram? Vocês já ouviram falar disso. Qual o melhor bio, a bio ideal? Acessem a bio do Cristiano Ronaldo no Instagram e depois me digam. Você deve contratar uma agência quando você quiser crescer. E quando você quiser agregar ao seu time pessoas com outras visões, que trazem um olhar crítico de fora e podem olhar para você e dizer: você está querendo comunicar uma coisa da maneira errada. O que você é isso e você está falando aquilo. Então, tu ter pessoas no teu time com um olhar crítico, né, que vão te ajudar a te posicionar da maneira correta. A gente vê muitas pessoas dizerem: eu quero atrair tal cliente. Só que o que eles fazem, como eles se vestem, como falam, não atrairá aquele cliente. Elas estão se comunicando mal, afastando as pessoas que você quer atrair e atraindo aquelas que você não deseja como cliente. Esse é um grande problema de comunicação e posicionamento. Você deve contratar uma agência quando você sabe que o valor investido em publicidade vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, a atrair os clientes certos e te fazer uma pessoa, um empresário mais feliz, que te leva a desenvolver o trabalho que tu nasceu para fazer para as pessoas que tu admira em atender. A maioria das pessoas acha caro contratar uma agência, mas na realidade, o trabalho que elas executam é que não permite
que elas contratem uma agência. Contratar uma agência não é para qualquer um. A gente vê muitos profissionais liberais que contratam uma agência e depois a frase que a gente ouve é: quando eu fazia, eu atraía muito mais clientes. Essa pessoa não sabe lidar, ainda não aprendeu, não desenvolveu a habilidade de trabalhar em equipe. E ela não está preparada, ela não cresceu o suficiente como empresário para ter um time pensando com ela. Na real, ela não sabe dividir informação, ela não sabe passar o que está dentro para alguém comunicar da maneira correta. E o pior é que essas pessoas saem falando mal das agências. Eles não souberam fazer, eu faço sozinho, faço melhor. Será que você tem a viabilidade? Você sabe conversar com uma agência? Você confia nessa agência? Você está passando todas as informações que estão dentro do teu coração para eles? Ou você está escondendo o jogo? A frase mais errada que eu ouço quando alguém vai nos contratar é: não, vocês é que sabem. Nós não sabemos nada sobre a tua pessoa. Para fazer a divulgação, eu preciso de ti. Preciso que tu esteja presente e que tu confie no trabalho. Você vai casar com uma pessoa sem confiar nela? Um trabalho realizado por várias pessoas, ele sempre é mais rico. Vocês já ouviram falar da história do elefante, né? Que pegaram várias pessoas, colocaram uma venda e botaram um elefante na frente e pediram. Colocaram um na tromba, nas pernas, outro no rabo e pediram: o que você está vendo? Né? O que você tem aí na sua frente? O cara tocou na tromba: eu tenho um cano. O outro tocou na perna: eu tenho uma viga. O outro tocou no rabo: eu tenho um chicote. São visões limitadas do mesmo objeto. E assim na vida. Eu trabalhei bastante com produção musical, né? E nos tempos dos anos 70, as pessoas executavam os trabalhos muito mais em equipe do que hoje. Para ter uma ideia, uma mixagem, que é a mistura de todos os elementos, né, da música, bateria, baixo, guitarra, eles eram feitos numa mesa de som com 80 canais e os músicos, cada músico pegava 5, 6 faders e ia aumentando e diminuindo, né, na sincronicidade ao vivo, aquilo acontecendo. Não é como hoje que tu pode pausar, aumenta o volume, desce o volume. Então, naquele momento, a gente tinha um trabalho coletivo riquíssimo. Hoje, se tu pega 1000 músicas, as melhores 1000 músicas do mundo, você vai ver que tem muitas dessas 1000, muito mais do que as mais recentes, que tem uma complexidade muito maior e que te passam um sentimento, né, muito maior. Qual é o objetivo da música? Trazer emoção, trazer memória, fazer a gente se arrepiar, fazer a gente chorar, fazer a gente dançar. Então, o trabalho em equipe, ele tem muito mais a contribuir com a humanidade, porque tu tem mais espécies ali, mais riqueza de opinião e de interferência. Quando tu faz tudo sozinho, tu pode, por exemplo, errar do início até o fim e ainda pior, entregar para o cliente errado, porque o erro que tu não viu lá no início, ele às vezes se torna cego para ti até o final do processo e depois do processo. Quando tu mostra alguma coisa para outra pessoa, ela vai ter alguma opinião, uma crítica, uma contribuição para ti. Por isso que eu acredito que uma empresa, para crescer, ela precisa trazer gente, ter pessoas, mas aí, que pessoas tu atrai, né? Aí que está o grande lance, né? Se eu contratar uma pessoa que não tem a mínima noção de música para o fader do contrabaixo, por exemplo, esse cara estraga a mixagem. Porque ele vai aumentar o baixo na hora errada, vai diminuir noutra hora e simplesmente a gente vai ter que ficar repetindo, até tirar ele do processo, né? E finalizar a obra.